Beleza, galera. Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início, então, à nossa reunião do Conselho Deliberativo, que foi convocada no dia 18 e com início, né, para ocorrer hoje, no dia 28 de maio, às 14 horas. Por conta da internet, né, infelizmente, nós estamos com problemas para poder fazer a transmissão. Inclusive, num dia, né, de um debate tão importante que é o debate sobre a questão do EAD. Seria cômico se não fosse trágico. Bom, antes de mais nada, para poder fazer a abertura, né, dessa reunião, eu gostaria de explicar o que é o DCE, porque nós temos uma defasagem, né, e uma ausência dos discentes no debate político dentro da instituição. Então, eu acredito que é importante a gente falar sobre a representação, né, do DCE na instituição, que muitos não sabem o que é DCE, e a gente nem culpa os discentes por isso, porque infelizmente nós sabemos que existe uma história do DCE dentro da instituição, principalmente para quem está aqui há um bom tempo, que o DCE, antes nós éramos quintal da UFG, né? Então, o DCE aparecia na instituição apenas quando era para solicitar votos para as chapas, né? Na época da eleição. E fora isso, eles sumiam depois que eram eleitos e nada era feito dentro da nossa instituição. Então, o que é o DCE? O DCE é o Diretório Central Estudantil. Ele é uma entidade de representação estudantil e é a maior representação estudantil dentro da instituição. O DCE, uma representação, né, é a maior representação dentro da instituição e ele representa os discentes, né, toda a base estudantil independente do seu curso. E essa representação máxima, ela congrega também os diretórios centrais acadêmicos, os CAs, né, que são os centros acadêmicos, e os RDs, que são os representantes discentes. Então, o DCE, ele, como representa a sua base, ele tem, na sua ampla representação, né, as outras representações estudantis, CAs, DAs e RDs, porque essas representações estudantis são as representações que estão mais próximas da base, por eles lidarem diretamente com cada curso especificamente. Então, por isso que o nosso DCE e que o DCE, né, ele congrega essas outras representações estudantis. Bom, o DCE, nossa chapa, né, que foi eleita, a nossa chapa é a da gestão por uma universidade popular e por uma universidade popular, porque nós acreditamos em um ensino que seja público, gratuito, de qualidade para todos e todas, e inclusivo, né? Por ser para todos e todas. Bom, nosso DCE, ele vem como um reforço, né? E uma representação da UFJ em período emancipatório, porque a nossa instituição estava passando de UFG, né, Regional Jataí, para a UFJ. Então, nós, dessa gestão, nos unimos em 2018, quando nós começamos a pensar que seria interessante a gente estar no debate da criação do Estatuto da UFJ, né, quando a UFJ estivesse formada, porque o Estatuto, ele é o regimento interno da instituição, que tem todas as leis e as diretrizes da instituição. Então, nós pensamos, nós enquanto discentes, temos que participar desse debate e temos que participar dessa construção do Estatuto. Então, nós nos unimos, começamos a pensar, a participar de reuniões políticas dentro da instituição, de consune, para começar a entender o que eram essas câmaras de decisão. E depois, em 2019, quando a gente já estava consolidado, né, nós pensamos em chamar numa assembleia uma eleição, né, e a inscrição de chapas de DCE. Então, foi nessa assembleia que foi criada a comissão eleitoral e foi feita toda a votação. O nosso DCE foi eleito por maioria dos votos. E estamos aqui agora representando os discentes da instituição. Assim como a UFJ, nós viemos, né, como um reforço da UFJ em período de emancipação, nós solicitamos, nós
para a gente poder auxiliar, né, na criação do Estatuto do UFJ, nós, como DCE, também temos um estatuto, que é o nosso regimento interno, onde contém todas as diretrizes, né, que vão auxiliar nas nossas ações dentro da instituição. Inclusive, nosso estatuto está disponível na bio, lá no Instagram, então, por favor, sigam nossas redes. E, bom, nosso estatuto ele foi aprovado, né, dentro do Conselho Deliberativo. E o que é o Conselho Deliberativo? O Conselho Deliberativo, ele também previsto em estatuto, né? Se vocês quiserem dar uma lida também para entender melhor sobre o Conselho Deliberativo, ele congrega todas as representações estudantis, DAs, CAs e representantes discentes. Então, nós entramos em contato com essas representações, nós temos os CAs de diversas áreas dentro do nosso Conselho Deliberativo, e esse conselho, assim como o CONSUNE, que é um conselho, né, uma instância de deliberação da instituição, onde vocês que participam, por exemplo, dos debates da instituição, vocês veem que lá é onde são aprovadas resoluções, portarias, assim é o nosso Conselho Deliberativo. Nós trazemos pautas voltadas aos estudantes e elas são votadas. E nosso Conselho, ele também tem esse papel de representar a instituição, porque ele está trazendo demandas, né, estudantis, e o DCE, a gestão do DCE, vai fazer todo o possível para conseguir suprir essas demandas estudantis. Então, vocês que são membros de representações estudantis, é importante que vocês estejam participando dos debates do Conselho. Para quem não faz parte, começa a se interagir, pede para a gente incluir nas reuniões, porque é lá onde vocês vão levar pautas, vocês vão levar as demandas, e todos nós vamos lutar juntos para conseguir suprir essas demandas, né, em favor e em prol de todos os estudantes da instituição, né, e não só de uma parcela. Bom, o motivo da nossa convocação, dessa reunião, é porque nós estamos lidando em um momento, né, bem complexo na nossa instituição, que é o debate sobre o ensino, né, a possibilidade de novas metodologias de ensino dentro da instituição, que é a questão do EAD, ensino remoto ou ensino híbrido. Então, nós convocamos essa reunião para que a gente possa, enquanto discentes e representações estudantis, nós estarmos dentro desse diálogo, porque a instituição, ela não é todas as câmaras de decisão que os estudantes têm voz, e nem todas as câmaras que os estudantes têm voto. Inclusive, a única reunião que teve para o debate, né, sobre a questão do EAD foi a Câmara Superior de Graduação, onde ela não teve representação estudantil e o DCE não foi convocado para participar. Então, nós, no dia 18, né, já estávamos pensando em convocar falar sobre esse tema de EAD. Nós primeiro fizemos, né, enquanto gestão, nos organizamos para pensar toda essa questão, né, o que é o EAD, quais são os pontos, né, que nós temos que pensar quando pensar em uma nova metodologia. Então, convocamos essa reunião no dia 18 para acontecer agora. Bom, nós vamos começar a reunião a partir agora dos informes, né? Então, eu vou passar a palavra para o Vitor, para ele dar alguns informes para vocês, e aí depois nós vamos para as pautas, beleza? Enquanto o Vitor está chegando aqui para fazer os informes, eu quero só ler qual é a definição, né, da mobilidade de educação à distância, que ela foi regulamentada pelo Decreto 9.057, de 25 de maio de 2017. A educação à distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais de educação que estejam em lugares e tempos diversos. Então, esse é um decreto, né, e ele regula tanto a educação básica quanto a superior. Mas vocês percebem que ele menciona a questão da capacitação dos profissionais e das políticas de acesso, né? Mas isso a gente vai debater mais em frente. Era só para vocês terem a base que é do decreto mesmo. Sim. Então,
a gente da DCE gostaria de informar que a gente está participando do Grupo Nacional dos DCEs. O grupo possui mais de 100 DCEs do Brasil, entre universidades públicas e privadas. Entramos para que possamos saber o que os DCEs estão fazendo e também fortalecer esses movimentos existentes. Nesse sentido, em uma reunião que houve entre os DCEs do Brasil, decidimos a implantação de um calendário de luta. E como ferramenta, nós estamos utilizando as mídias sociais. Então, nesse calendário de luta que nós aderimos, os DCEs nacionais, a gente colocou os dias 26, 28 e 29 como dias de luta. O dia 26, que já passou, é o dia de luta contra o genocídio da comunidade negra periférica. O dia 28, que é hoje, é o dia de luta pelo combate à agressão contra a mulher. E o dia 29, a gente está puxando um hashtag do Fórum do Ministro da Educação. E nós terminamos esse convite a vocês para também aderir esse calendário, para que a gente possa atuar na atuação do Brasil e com todo o desmonte da educação superior e da ciência. Nós estaremos divulgando nas nossas redes sociais essas campanhas, em todas elas. E seria de muita importância que todos participassem. O segundo informe é sobre a reunião da Câmara Superior de Graduação. A reunião da Câmara Superior de Graduação ocorreu no dia 25/5. Essa reunião não possui nenhuma representação estudantil e, por esse motivo, o DCE não foi convidado a participar. Nós acreditamos que isso não deve ser utilizado como desculpa para o não convite ao DCE, sendo que o DCE é a maior representação estudantil da universidade. E nessa reunião foi onde começou a se falar sobre o retorno às aulas e a possibilidade de EAD. A reunião teve como deliberação a criação de 2 grupos de trabalho. O primeiro GT com o intuito de fazer o diagnóstico da universidade, da UFG, e o segundo para o estudo das realidades das instituições de ensino superior. Acreditamos que assuntos que trazem um impacto tão grande à comunidade estudantil deveriam ser discutidos em espaços deliberativos onde estudantes tenham voz. Esse é um dos principais motivos da reunião de hoje, além, claro, de expor o posicionamento do DCE sobre o retorno às aulas e sobre o EAD e metodologias de ensino a serem implementadas a partir disso. O nosso segundo informe é sobre a reunião do Consune, que aconteceu ontem, no dia 27. A reunião do Consune aconteceu ontem. O Consune é o maior espaço deliberativo da faculdade, o qual o DCE faz parte, porém contando apenas com estudantes com direito à voz e não a voto. E durante essa reunião não houve nenhuma pauta voltada à comunidade acadêmica, principalmente voltada ao EAD. Também houve, no dia 4, ocorrerá o fórum com a PRAE, onde será discutida a EAD, a comissão e a formação da comissão responsável pelo retorno às aulas, podendo participar de fóruns, atletas, CAs e RDs, além, claro, do DCE. Agora eu passo a palavra para Bruna. Só para fazer um complemento, para caso vocês não saibam, ambos os grupos de trabalho eles vão ter como sua composição um técnico administrativo, um servidor terceirizado, um docente da licenciatura e um do bacharelado, um membro do SERCOMP e do NAI. O fórum, esse fórum, ele é o... Ai, nossa, eu não lembro o nome do fórum. É um fórum que faz o diagnóstico da situação. Eu vou mandar daqui a pouco. Mas, enfim. Aí a reitoria, ela disse que, por parte dela, o ensino à distância está descartado devido ao acesso à internet, mas eles estão analisando outras formas de ensino remoto. E aí, eles vão acatar a decisão da comunidade dependendo do que for levantado nos grupos de trabalho. Ou seja, a participação no fórum acadêmico por parte das nossas representações estudantis, de todos os CEAs, ela é fundamental, gente, porque esse é o primeiro fórum onde os estudantes terão voz e voto. Então, para ocupar esses espaços e a gente poder tanto trazer as realidades das outras instituições de ensino como base, quanto para levantar os dados sobre a nossa universidade, a nossa participação é, assim, sem preço, né? Pode fazer a fala, Lucas. Boa tarde a todos. Eu só queria aproveitar a fala do fórum, porque eu não sei se todos estavam assistindo a reunião do Consune ontem, mas a Luciana... Foi até uma coisa que a gente tinha discutido na reunião extraordinária do
descer, né, de levar lá para o Consune, mas a Luciana Elias acabou falando, né, ainda bem, né, antes da gente pontuar. Era a inserção de voz, né, dos representantes discentes dentro da reunião. Aí ela solicitou para que todos os representantes mandem um e-mail à PRAE, né, e-mail da PRAE, solicitando a participação, e aí é interessante mandar esse e-mail o mais rápido possível, né, quem tiver interesse realmente em participar, mandar esse e-mail com um nome, né? Eu fiz assim, com o nome de quem vai participar e o contato, né? Para que eles possam entrar em contato e disponibilizar o acesso que imagino que a reunião vai ser feita pelo Google Meets, né? E disponibilizar o acesso da reunião para que os representantes assistentes tenham voz. Aí vai acontecer no dia 4, das 6 às 19 horas, né? Também vai ser transmitido pelo YouTube. Inclusive, já está até marcado lá. Enquanto é isso. Murilo, sua fala. O Murilo disse que sobre a participação dos representantes no fórum do dia 4, em algum momento da reunião de ontem foi falado que seria disponibilizado um formulário no Google Forms para que fossem eleitos representantes de cada curso. Aí queria saber se mais alguém percebeu essa fala e se tem mais alguma informação sobre. Eu lembro da Luciana Elias mencionando esse formulário, mas até agora no nosso e-mail do DCE nós não recebemos ele. E se alguma outra representação, alguma coordenação tiver recebido, vocês podem até comunicar, porque por enquanto nós ainda não recebemos. Então, pelo que eu entendi da fala dela, a escolha dos representantes vai ser feita no dia do fórum, realmente, e aí vai ser destinada, parece que ela vai trazer quantas representações necessitam, foi o que eu entendi, né, na fala. Ela vai trazer onde necessita representação decente, se é na Câmara Superior de Graduação, da pós, não sei o que, e vai ser decidido lá no dia pelos participantes. Assim, me deu a entender que ela que ia escolher os representantes, mas eu acredito que não vai ser feito assim. Mas o que eu entendi foi que vai ser feito a escolha lá no dia do fórum. Não, sim, a escolha vai ser no dia do fórum. Se não me engano, o que ela falou dos representantes não era para ser eleito, na verdade era para se inscrever quem quer participar do dia, para poder ter o contato de quem vai ficar na sala do Google Meet e, portanto, ter direito a voz e voto, e quem vai ficar no YouTube. Se não me engano. Sim, não. Ela falou que para os representantes entrarem em contato. E-mail da PRAE ou e-mail. Não sei se ela tem e-mail pessoal. Aí ela falou assim que era para entrar em contato com a PRAE. Que eu percebi. Se você for falar, pode falar, já acabei a minha fala. Não, só citando que a gente pode checar, realmente voltar lá o vídeo do Consune mais tarde. E de qualquer forma não custa ninguém enviar o e-mail diretamente todos enviarmos o e-mail diretamente à praia para poder ficar documentado e garantir nossa vaga, nosso lugar nesse espaço, né? Porque é uma coisa assim sem precedentes na história da universidade, essa pandemia e tudo, e isso precisa ser feito com a nossa participação. Complementando essa fala da Bruna, eu acho interessante, e é interessante também que mandem um e-mail via e-mail oficial do CA de vocês, né, ou de quem for mandar, se for representante decente pessoal, né, que isso fique registrado, né, e que não saiam informações que não sejam realmente oficiais. Eu vou buscar aqui, Pedro, e já vou mandar o e-mail da praia aqui. Ele está disponível lá no site da Cacom. Assim, que agora é Prime, mas o site ainda é Cacom. No caso, alguém tem mais um informe para ser feito? As representações estudantis, os CA, se quiserem fazer algum informe próprio, vocês são livres para fazer. E senão a gente já pode ir direto para a pauta, porque a gente até se estendeu bastante.
A sugestão do Bruno aqui, só para ficar gravada, é de fazer um post no Insta explicando a situação e orientações para buscar esse espaço. É possível e a gente se dispõe a fazer ainda hoje. A gente já vai fazer a postagem sobre o combate à agressão contra a mulher. Em seguida, eu já faço uma postagem sobre o fórum, sim, pode deixar. Alguém tem algum informe para fazer ou podemos seguir para as pautas mesmo, propriamente ditas? Ok, eu vou começar falando que a gente analisou duas opções de ensino remoto. A gente pesquisou principalmente quais seriam os principais empecilhos de cada uma, né, para a gente poder tentar discutir soluções. Eu vou falar um pouco sobre o ensino híbrido, o Nivaldo depois vai falar sobre o EAD propriamente dito. E a questão do ensino híbrido, que foi uma proposição de algumas universidades, é uma forma de ensino onde os alunos que têm o acesso à internet, eles seguiriam fazendo o EAD, enquanto os alunos que não teriam esse acesso se deslocariam até a universidade para fazer esse estudo. Só que o que acontece? Primeiro que essa forma de ensino, ela entra na questão principalmente da exposição dos alunos ao contágio, né? A universidade precisaria garantir todo um protocolo de segurança, fornecimento de condições de higiene. Aí isso inclui a higienização frequente dos bebedouros, dos banheiros. Aí precisaria ser estudado o retorno do RU, do intercamp e da biblioteca, que aumenta a exposição, né, dos alunos à pandemia, que é justamente a intenção que a gente não quer. Essa pauta da higienização e da sanitariedade, enfim, da higiene, isso envolveria maior risco de exposição também a servidores terceirizados. É uma pauta problemática também para as aulas práticas, pois na primeira reunião do Consune, que ela foi proposta, os estágios da saúde foram suspensos por falta de EPI, as aulas práticas, tudo tinha sido suspenso. Então, aí haveria o questionamento se essas aulas práticas retornariam, porque uma vez que os estágios da saúde que poderiam estar contribuindo para o combate à pandemia foram suspensos por essa questão do EPI, existe EPI suficiente para a gente retomar tanto aulas presenciais com esses alunos, quanto aulas práticas nessa forma de ensino híbrido? Aí essa é outra questão. A questão da acessibilidade, que ela é mencionada, que também vai ser similar ao EAD, né? O estudo ainda é necessário ser feito para poder encontrar os alunos que não teriam esse acesso, para eles fazerem esse deslocamento. Aí teria a questão de que a sobrecarga dos professores, pois os professores eles vão ter que estar lecionando em duas frentes diferentes e de encontrar uma forma de se capacitarem para isso a tempo e de permitir com que os alunos que estejam tendo aula à distância tenham uma mesma qualidade de ensino do que os alunos que estão tendo aula presencial. E aí tem a questão social disso, que também é que pesa mais na situação. Retomando, os principais problemas do ensino híbrido, que é uma metodologia de estudo que permite que os alunos que possuem acesso à internet fiquem em casa e realizem suas atividades via EAD, enquanto os alunos que não possuem esse acesso à internet se deslocariam até a universidade. Essa prática, por si só, ela tem muitos defeitos, pelo que a gente analisou, porque, primeiro, essa é a questão de evitar o contágio. A universidade ela precisaria fornecer bebedouros que não funcionam sem toque, cuidar da higienização dos banheiros, cuidar da questão do RU, decidir se ele vai abrir ou não, o intercamp também, e da biblioteca, que seriam espaços que teriam que ser disponibilizados se a gente for abrir a universidade para parte desse público, o que torna um problema, né, nessa questão do... parou na parte dos alunos negros? Tá. Então, a mortalidade de negros é 5 vezes maior, né, por Covid. Um a cada 3 mortos na pandemia atualmente são negros e pardos, esses são dados do Ministério da Saúde. 1 em cada 4 hospitalizados
com síndrome respiratória aguda também são negros e pardos. E são 67% dos brasileiros que dependem exclusivamente do SUS são negros. Então, a gente vê que a gente implementar um ensino híbrido, ele está botando em risco a população que já é mais vulnerável por conta da pandemia, pois elas não têm condição de se deslocar para a faculdade. Tipo, o ensino híbrido, de todas as análises, ela é provavelmente a mais problemática, porque ela seleciona quem vai se expor e quem não vai se expor. Então, a gente acha assim, essa é uma das pautas que a gente realmente se opõe fortemente a ela, porque a gente não sabe como a reitoria conseguiria implementar isso que garantisse as condições de segurança para todos. A troca de máscaras precisaria ser feita a cada 2 horas, o espaçamento mínimo de 1,5 m a 2 metros entre cada estudante, como os professores atuariam em ambas as frentes de ensino, como seria garantido que nós, alunos, tivéssemos essa mesma qualidade, como seria contabilizada as frequências de quem está no EAD para quem está no presencial. Esse ensino, por si só, ele já cria muita desigualdade. Então, a gente realmente não... Depois a gente vai abrir para todo mundo discutir essas opções, enfim, mas a gente não sabe como as universidades que conseguiram implementar essa forma de ensino sem agravar uma condição de desigualdade social massiva, né? E sem expor seus estudantes e os seus terceirizados, seus professores a isso. E tem a questão que, uma vez que retomarmos as aulas, os alunos da chamada pública, eles ficarão parados ou eles serão convocados? Eles serão convocados para ter aula EAD? Eles serão convocados para ter aula presencial? Nós enviamos um e-mail para a reitoria, eu acho que, se não me engano, dia 26. Eu vou até enviar o anexo para vocês depois. E até agora a gente não recebeu resposta sobre essa questão da chamada pública, estão mandando mensagem para a gente direto sobre. E ninguém sabe se, com o retorno das atividades, seja com alguma forma de ensino remoto, como ficarão esses estudantes também. Então, ela é a nossa principal preocupação. E não tem ninguém na lista para falar, mas se quiser fazer pergunta digitando, pode. Bom, você já terminou, Bruna? Que eu queria fazer uma complementação na sua fala, que eu já falei com o Nivaldo, eu fiquei de complementar a sua fala e ele fala depois. Beleza, então vou seguir. Bom, pessoal, então, eu acho que eu não tinha me apresentado anteriormente, eu acho que eu só falei da reunião. Meu nome é Tamara e eu sou da coordenação geral do DCE. Bom, então, além esse ensino híbrido, né, tem outras coisas que a gente tem que pensar, né, inclusive, sobre a implementação do ensino híbrido. O ensino híbrido, ele já é problemático por si só, por vários motivos que foram os que a Bruna pontuou e ainda tem outros. Bom, os professores, eles... quais serão os professores que serão designados para fazer as duas tarefas subsequentes? Porque, assim, teria que ter professor lecionando online e, ao mesmo tempo, professor dentro de sala de aula. Então, e como se daria as dúvidas desses alunos com relação à disciplina quando o professor tem horário para tirar dúvidas? Ou seja, a gente também ia colocar os professores trabalhando 24 horas para poder tirar dúvidas dos discentes, porque não teria como fazer essa divisão de tempo, porque as dúvidas são individuais, então não tem como um professor responder 2 alunos num chat, 2 horas, né, de dúvidas, por exemplo, por dia, e responder 30 alunos de uma disciplina. Fora isso, a gente também tem as questões da OMS. Se a gente vai colocar discentes dentro de sala de aula, isso significa que a instituição tem que fazer um planejamento de segurança muito bem feito, e esse planejamento de segurança, inclusive, de acordo com o que é pedido pela OMS. Porque, por exemplo, se existe um distanciamento das pessoas, então isso significa que as cadeiras elas estarão distanciadas da maneira correta, assim como recomenda a OMS.
OMS, isso significa que a gente vai ter cadeiras, cada um vai ter a sua, porque se uma pessoa sentar ali e tiver contaminada, a outra pessoa vai sentar e também vai pegar o vírus. Então, assim, máscara. A OMS diz que as trocas de máscaras devem ser realizadas a cada 2 horas. Isso significa que a instituição deveria providenciar máscaras para os alunos para que eles conseguissem trocar a cada 2 horas. A instituição vai disponibilizar essas máscaras para os discentes? Se não, então isso significa que os discentes terão uma aula por dia para conseguir utilizar a máscara só por 2 horas? E aí, no caso, seria só uma aula diária? Então, assim, essas questões de segurança devem ser pensadas também. Quando a gente fala de uma metodologia nova dentro de uma instituição, não cabe a nós julgarmos como seria, mas a gente tem questionamentos a fazer a partir das nossas experiências, nossas vivências e o nosso conhecimento. Então, assim, nós, enquanto discentes, não vamos montar uma metodologia de como vai ser dado a aula, mas a gente pode providenciar, por exemplo, diretrizes para dentro da instituição, inclusive cobrando essas medidas de segurança para não prejudicar os alunos que são mais vulneráveis, porque, sejamos sinceros, se o ensino híbrido passa, esses alunos que estarão dentro das salas de aula serão os alunos quilombolas, os alunos indígenas e os alunos pobres e os alunos deficientes, porque a instituição não tem uma plataforma que ela consiga atingir os alunos deficientes. Nós temos alunos surdos e temos alunos cegos. Como que esses alunos vão conseguir ter aula EAD? A gente tem uma plataforma que consegue suprir as demandas desses alunos também? Então, assim, a gente tem que pensar em metodologias que não vão segregar, são metodologias que sejam inclusivas, inclusive, né? Nós temos, inclusive, o assunto que a Bruna colocou, que são os alunos da chamada pública. Nós já temos um problema muito grande dentro da instituição de uma separação entre alunos que entram pela ampla concorrência e a galera também que entra por chamada pública. Então, assim, esses alunos, mais uma vez, serão prejudicados. A gente vai fazer uma nova metodologia de ensino que só congrega estudantes que já estão matriculados dentro da instituição. Isso também é separar os alunos que não ingressaram ainda. Isso significa que a gente não está incluindo eles dentro da nossa instituição. Então, assim, são várias coisas que devem ser pensadas também. Bom, agora, Nivaldo, pode falar sua parte sobre o ensino EAD. Já fiz as considerações. Boa tarde, galera. Eu faço parte da DCE também, da Coordenação de Assuntos Políticos, e eu vou pontuar alguns problemas do AD na universidade, né? Dentre vários problemas, eu vou pontuar alguns. Eu acho que a Bruna e a Tamara falou bem aí de várias questões sobre a questão do ensino híbrido, né? E, tipo, como isso acarreta na universidade. E um dos problemas centrais para a gente pensar a questão do EAD é a questão da desigualdade do acesso aos meios de comunicação, né? Porque e o que isso acarreta? Porque através dessa desigualdade vai acarretar na exclusão dos estudantes, e principalmente dos estudantes pobres, negros e indígenas, né? Que não têm acesso à internet ou que não tenha as condições materiais para conseguir assistir uma aula online, né? E também toda a metodologia imposta de um ensino à distância. Eu acho importante também, outro ponto, é a gente pensar o EAD como, na universidade pública como um projeto político, né? Principalmente do governo atual, mas é um projeto político e está atrelado à escalada de ataques às universidades federais, né? As universidades públicas do Brasil. Em dezembro de 2019, o MEC ele soltou uma portaria que permite 40% das criações... que permite 40% das aulas realizadas na modalidade EAD. Isso foi para universidades
privadas também, né? Mas a gente sabe a intenção dessa implementação da universidade pública, né? Que dentro desse projeto político, a perspectiva é fortalecer os monopólios de educação e a educação privatista. E vai de encontro, quer dizer, que vai contrário a uma universidade pública gratuita, de qualidade, inclusiva, que é o que a gente luta. Além de contribuir para a precarização do ensino, eu acho que, dentre todas essas questões que a gente discutiu agora, o Brasil ele foi classificado recentemente pela OMS, né, como o novo epicentro da pandemia. E isso acarreta na questão do ensino híbrido, né, no momento que a gente está. Tipo, que essas propostas, elas se tornam inviabilizadas do momento, pela pandemia, né? E outro ponto interessante também são a qualificação dos professores, né? Que eu queria destacar, porque os nossos professores, eles estão acostumados a uma metodologia de aula, que é a metodologia que a gente tem, que é um modelo presencial. E a implementação da AD acarretaria, inclusive, no desgaste da metodologia utilizados por eles. Tipo, vários professores não têm uma formação específica para dar aula em EAD. Tipo, isso é outro problema que a gente tem que pensar também. Nivaldo tá falando ainda? Já parei. Então eu vou só fazer uma colocação. Só para constar, essa questão da inclusão digital, que é importante, que depende não só da faculdade, como também da prefeitura, né? A gente sabe que tem quilombos e aldeias com estudantes nossos a mais de 10 quilômetros da cidade, então eles ficam totalmente ilhados, alguns recebendo o acesso à luz, inclusive, nesse mês. Outra coisa é a questão de contabilização de frequências, porque a plataforma, quando ela for criada, ela precisa, porque as frequências a gente sabe que elas causam reprovação e tudo mais. Então, precisaria de um método de contabilizar essas frequências, ou para a gente saber se todo mundo vai ficar liberado de frequência, uma situação que deve ser analisada. E que não puna o aluno no sentido de considerar falta caso a internet caia ou o sinal esteja instável. Então, a gente até levantou a questão de que seria interessante que, se ocorresse o EAD, as aulas ficassem disponíveis para serem baixadas. Outra colocação, então, nessa questão das faltas seria se não houvesse uma contabilização correta das frequências, uma reprovação injusta, ou uma queda do índice de prioridade que prejudica lá na frente, ou na solicitação de um núcleo livre, ou de alguma matéria optativa. A queda de internet, que foi o que aconteceu até com a gente, né, para a nossa transmissão. E deixa eu ver. E outro negócio que eu ia falar era a dúvida do Álvaro, que eu vou só abrir a outra aba aqui para ler para vocês. A dúvida do Álvaro foi: a determinação de como vai proceder o ensino parte da reitoria como imposição para a coordenação dos cursos, ou cada curso terá seu próprio diagnóstico sobre o que seria mais viável para seus alunos e, a partir disso, poder agir da maneira que for melhor a ele? Então, a reitoria, na reunião da Câmara de Graduação, disse que vai acatar com a decisão da comunidade de forma dependente ao resultado dos grupos de trabalho. Então, eu acho que a reitoria vai estabelecer ali um parecer se é possível ou não a implementação de um EAD. A gente não sabe como que isso, a partir daí, como é que isso vai ser implementado. O que a gente tem de referência foi o que aconteceu em Goiânia, que na reunião de consulta de Goiânia, que eles fizeram uma resolução e eles liberavam atividades acadêmicas de todo tipo para serem feitas à distância, caso houvesse consenso entre os acadêmicos e docentes, aprovação do diretor da unidade e das coordenações de curso ou colegiados. Isso foi o que foi feito em Goiânia. Então, precisaria da aprovação dos discentes do curso, mas isso aí então ficaria a cargo das suas coordenações,
ou dos diretores de unidade. E aí, em Goiânia, eles deixaram aberto o cancelamento de matrículas durante todo o período letivo, para você, se a pessoa disser que não tem como assistir essas aulas à distância, ela cancelaria a própria matrícula. Mas aí a gente entraria na questão se isso vai incorrer em queda do índice de prioridade e tudo mais. Inclusive, foi uma das coisas que nos perguntaram também, era como a gente se posicionava em relação à liberação só de um núcleo livre ou de um optativo. E, assim, apesar de ser menos pior, não é algo que afeta diretamente não são todos os alunos que estão inscritos no núcleo livre, isso não vai prejudicar 100% na nossa questão da integralização, da prioridade, mas, assim, ainda não é o ideal, né? Porque ainda vai ter gente que vai ter que se desmatricular do seu núcleo livre, que tem gente que pode estar nos últimos períodos, precisa disso para poder concluir, e aí vai ter que aguardar mais um semestre. Mas isso tudo eu acho que são informações que a gente vai precisar muito do levantamento que o grupo de trabalho vai fazer, né? Então, por isso a importância do fórum do dia 4. Acho que sou eu, né? Então, só para, né, a minha fala, né, só para situar, é baseada em alguns estudos, né? Porque muitas pessoas estavam comentando durante essas reuniões do Consune, da Câmara Superior, né, tinham muitos comentários um tanto quanto agressivos em relação aos professores em si, né, a questão de não estar tendo aula, da faculdade não estar fazendo nada em relação a isso, do DCE também não está fazendo nada, dos centros acadêmicos, né, em relação a isso tudo. Mas aí eu vou pontuar aqui, né, que eu fiz algumas leituras de alguns artigos, alguns estudos, né, um deles da professora Sandra Siebra, da Universidade Federal do Pernambuco, livre docente, né, da UFP. Um outro estudo também da professora Juliana Iglesias Melim, da Universidade Federal do Espírito Santo, e um outro estudo feito pelo Conselho Federal de Serviço Social, e aí eu pautei algumas coisas sobre a questão do ensino EAD, do ensino remoto, como a Bruna já comentou do híbrido, né? O Nivaldo e a Tamara falaram do EAD e tudo mais. Assim, só para pontuar, né, que o que estaríamos fazendo se, caso aderíssemos, né, essa questão do ensino à distância, o ensino sem ser presencial, né, nós estaríamos fazendo não o ensino EAD, porque a universidade pública ela não é para isso, ela não existe assim, ela não foi criada com esse intuito, não é prerrogativa do PPC de nenhum curso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ler o PPC do curso de vocês, com certeza não vai estar lá prerrogativas nenhuma, a não ser em relação a atividades complementares, né, que aí pode ser curso via internet, coisas nesse sentido. Mas do resto, se o seu curso é presencial, ele não vai estar pautado em nenhum momento atividades à distância. E aí a gente tem que, a professora Sandra, ela vai pontuar que o ensino remoto, ele nada mais é do que a transposição do ensino presencial, né? Então, você pegar o que seria dado em ensino presencial e colocar aquilo meio que subitamente por algum meio digital que não seja presencial. E aí você necessita de adaptações, de recursos midiáticos, de atividades que sejam necessariamente preparadas para esse uso à distância, o que não acontece, né? Porque o ensino EAD, por lei, ele precisa além de professores, de aulas e atividades, e estrutura, e recurso, e ambiente, e tudo mais, precisa de professores que deem a aula EAD, e você precisa de tutores presenciais para que essas aulas sejam efetivadas e que o ensino, né, seja realmente
colocado como uma forma mais adequada. Aí, pegando o ponto que o Nivaldo falou, né, sobre a questão das políticas, né, públicas que o atual governo vem fazendo em relação a querer, né, a privatização, né, das universidades, incentivar o ensino EAD, né, é muito presente nas universidades privadas, que a gente sabe que muitas universidades privadas têm pelo menos 20% da carga horária EAD, né? Então, assim, o que esses estudos, né, e aí não sou eu falando, não é um viés político, como foi muitas vezes colocado lá dentro dos debates, dos chats, né, das reuniões, não é um viés político do DCE, não é um viés político do CA da Biomedicina. São resultados feitos por estudos de professoras que dão aula na área do ensino à distância há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, do Conselho Federal de Serviço Social, que existe em todos os estados do país. Entendeu? Então, assim, são coisas que vêm falar, que concluem que o quê? Que essa lógica da modalidade EAD, ela vem só para massificar o ensino. Então, é o quê? Você atende a maioria do interesse de mercado, que é as universidades privadas, principalmente, né? Lucrar, porque você paga para fazer isso, né? E alguns interesses governamentais de estatística, porque você faz o ensino EAD, você passando, aprendendo ou não, mas se você passar, você aumenta a estatística do ensino no país, né? Independente se você é EAD ou não, mas no final você é uma pessoa com graduação, entendeu? Então isso serve para aumentar a estatística educacional do país. Então, esses estudos concluem que o EAD não atende às necessidades da maioria da população do país, porque nós temos a maior parte da população negra, pobre, muitos indígenas, populações quilombolas, são pessoas que não têm real acesso a coisas que são comuns a nós que estamos aqui presentes nessa reunião no dia a dia, que é um computador e um celular, que é uma casa com internet, via rádio, ou seja lá qual ela for, mas ainda assim tem internet. Ou seja, é uma realidade que não atende às necessidades da população brasileira, da qual está inserida no mercado de trabalho, né? Que deveria ter acesso não só ao ensino público gratuito de qualidade até o ensino médio, mas o superior também. E é função nossa, como movimento estudantil, que tivemos acesso a isso, ensino público e gratuito, né? Na maioria das vezes de qualidade, garantir isso para os próximos. Então, assim, é preocupante que essa questão do EAD em relação a um perfil de formação futuro, né? Então, como que está sendo pensado, como que a gente vai proporcionar essa modalidade de ensino, né? Então, se você desvaloriza os cursos presenciais, massifica essa questão do ensino só por números, né? E aí, como que a gente vai ter isso no futuro, né? E aí tem a questão também pensando, né? Voltando à questão lá que a Tamara falou em relação ao OMS. A Bruna também comentou isso. Pensando assim, que superemos todas as dificuldades, né? E, assim, em relação à questão da pandemia. Pensamos assim, né, num pensamento bem utópico, que a universidade consiga disponibilizar máscara para todo mundo em 2 horas, que a universidade consiga colocar um bebedouro adequado para todo mundo, que todo mundo consiga ter acesso à internet, que todo mundo tenha um computador, e aí a gente também considera os irmãos, né, que são às vezes de cursos diferentes, cada um tem um computador diferente, né, e coisas nesse sentido e outras particularidades mais, pensando que superamos isso, né, aí a gente vai perder a essencialidade dos cursos presenciais de graduação, né, assim, questões como participação em seminários,
oficinas, atividades complementares, né? Coisas que vão dinamizar o currículo. Você perde isso na maioria das vezes, né? Aí, um trato teórico rigoroso, questões históricas, metodológicas, questões que desafiam a compreensão de situações, problemas em cada área da profissão, que vão, enfim, das mais diversos pontos, né? Aí também superar, né, essa questão da fragmentação dos conteúdos, né, a questão da interdisciplinaridade, a questão de pegar, né, todos os componentes curriculares e ter essa conexão, né, coisas que presencialmente já são muito difíceis. Mais que eu posso falar? Exercícios do pluralismo, da pluralidade, né, como um próprio elemento da convivência, de uma formação de um caráter mais social, mais adequado, assim, nesse sentido. Então, isso se perde, porque a gente perde convivência, a gente perde questão de plural, porque cada um é particular dentro da sua casa. Então, são essas coisas que também tem, assim, depois de tudo, né? Depois de tudo que pensamos e utopicamente saúde, questão de deslocamento e necessidades e financeiras e tudo mais, ainda tem todos esses outros pontos que necessitam ser pensados. A questão da formulação de um ensino remoto e não um ensino EAD ou um ensino híbrido, porque por definição, nós não conseguiremos ter esse tipo de ensino dentro da universidade. Primeiro, porque ela não foi feita para isso, não é prerrogativa, não existe nenhum lugar prerrogativa para ensino dentro do curso presencial, do curso da graduação na universidade pública, e depois que nós não temos estrutura. Acho que é isso que eu queria falar, mais ou menos. Bom, eu vou responder a pergunta do Pedro. A pergunta é só para ver se eu entendi direito, é se os alunos conseguem se matricular em disciplinas EADs em outras instituições. É isso? Bom, existe um regimento da universidade que se chama RGCG. O RGCG, como a gente não tem um regimento dentro da UFJ, porque nós ainda não temos toda a nossa parte jurídica pronta e tudo, e nem estatuto, então nós ainda utilizamos os regulamentos vindos da nossa universidade tutora, que é a UFG. A UFG, nós utilizamos o regimento dela, né, o RGCG, que vem da UFG. O RGCG está previsto que, para fazer aproveitamento de disciplinas, tanto disciplina na modalidade de obrigatória quanto optativa e EAD, núcleo livre, só pode ser feita se essa disciplina for cursada antes do ingresso na instituição. Então, isso não poderia acontecer. E, no caso, se você faz qualquer disciplina em outra instituição no período que você já está matriculado dentro da disciplina, ele não pode ser aproveitado. Só pode ser aproveitada se você faz antes do ingresso, e aí você pode aproveitar. Então, isso já é dentro do próprio regulamento da instituição. Seria bem difícil passar por cima do RGCG, porque a gente utiliza o regimento da UFG, né? Infelizmente, até agora, né? Até a gente conseguir fazer todo esse rolê. Complementar essa fala da Tamara aí rapidinho, é porque, assim, se você está matriculado em uma universidade pública, não é possível, a não ser que seja no mesmo campus, né, ou na mesma universidade, você se matricular em outra universidade pública, né, porque aí você necessitaria estar matriculado em uma outra universidade ao mesmo tempo. Então, não tem como, não é permitido.
Isso mesmo. Bom, agora eu vou fazer minha fala, minha fala mesmo que eu ia fazer, né? Que eu só estava respondendo o Pedro. Bom, reforçando, né, tudo que já foi dito, né, as considerações com relação ao ensino. Bom, trazendo aqui como dados, né, a gente tem 49% dos lares, né, nacionais que tem computadores dentro de casa. Então, assim, nós temos mais de 50%, né, metade da população brasileira sem computador em casa. A gente não sabe os dados da nossa instituição, então, assim, deveria realmente ser feito uma ampla pesquisa, né, para poder verificar quantas pessoas têm acesso. Porém, nós temos muitos alunos que têm celulares dentro de casa apenas, e assim, e essa questão, ela vai muito de encontro à questão da inclusão, que foi o que a Bruna disse, porque assim, se a gente diz a respeito de estudantes que não têm computador em casa, então a gente está falando de inclusão digital. Quando a gente fala de inclusão digital, a gente está falando de não só coisas que perpassam dentro da instituição, quanto fora também. Por exemplo, discentes daqui da UFJ, e aí não é fora, a gente está falando de discentes daqui. Nós temos o programa que é o UFG Inclui, e o UFG Inclui, ele é um programa que permite o ingresso de quilombolas e indígenas na nossa instituição. Nós temos quilombolas que moram em quilombos que são muito longe da cidade, e temos uma colega, né, quilombola, que ela demora cerca de 10 quilômetros para chegar num lugar onde tem sinal. Então, assim, por exemplo, nós estamos fazendo uma reunião onde muitos não estão conseguindo ouvir às vezes, né, tendo falhas na comunicação por conta do sinal. A gente teve uma queda de sinal hoje na cidade, e nós estamos falando da exclusão de discentes, como essa discente que é quilombola, que mora num quilombo, que não tem acesso à internet, e que os postes de energia estão chegando na cidade dela agora. Nós temos discentes indígenas que já têm problemas com a língua, porque nós temos discentes aqui, dos que eu sei, né, da etnia Chacriabá, Guajajara e Chavante. Os discentes da etnia Chavante, eles têm muito problema com a nossa língua, porque muitos deles não têm acesso ao português, assim como os guajajaras. Os guajajaras já têm como língua nativa as duas, né? Tanto o português quanto o tupi-guarani, né? Em sua maioria. Mas os chavantes não, eles têm muito problema com a nossa língua. Como que vai ser o ensino para esses discentes que são indígenas e que não compreendem direito a nossa língua, e que eles já sofrem dentro da instituição para poder conseguir estudar? Então, assim, a gente tem que pensar nisso também. Eu sei que a gente está num momento de ansiedade, de querer que volte às aulas, porque muitas pessoas estavam próximas a formar isso. Eu posso me incluir, eu ia me formar agora, né? Se o semestre fosse acabar em julho, eu me formaria agora em julho, mas nós temos questões muito mais amplas do que pensar apenas em uma única pessoa ou em uma área específica. Nós temos que pensar na instituição como um todo, porque nós somos uma universidade e temos que pensar não só dentro da nossa caixinha, mas de uma maneira que possa congregar todos os alunos sem a gente excluir nenhum, porque a gente já está falando de uma instituição que já segrega, né? Porque nós temos uma pequena quantidade de quilombolas indígenas dentro da instituição. Então, assim, é muito difícil para eles conseguirem ingressar em universidades públicas também, por várias questões sociais, que aí já é outra discussão. Então, assim, e muitos discentes que não têm computador dentro de casa, não tem um notebook, ele vai ter que estudar pelo celular. E aí, sejamos sinceros, para quem já teve que fazer trabalho pelo celular, eu acho que não é nada legal, não é nada confortável baixar o Word no celular e ficar digitando trabalho, fazendo trabalho pelo Word do celular. E, por exemplo, tem celulares, a gente conhece pessoas de tudo quanto é jeito, que passa por várias situações. Nós temos pessoas que têm o celular que trava toda hora, tem o celular que tem vida própria, tem o celular que o carregador só funciona se estiver encostado numa maneira só, se mexer um pouquinho já solta e já para de carregar. Alguns celulares que estão há muito tempo aí sem
com uma bateria viciada, por exemplo, a pessoa sem condição para poder comprar um celular novo, então a gente está falando de pessoas também que vão ter que estudar pelo celular. Então, assim, claro que nós temos algumas pessoas, né, da instituição que têm acesso ao computador, que conseguem fazer esse estudo dentro de casa, mas a gente também está falando de pessoas que não têm o acesso a um computador, né, e também a uma internet boa, porque daí uma coisa é a gente também garantir que todos tenham um computador em casa, mas que na própria cidade da pessoa não tem uma torre de sinal que seja boa para que eles consigam utilizar também a internet. Tem pessoas que só conseguem fazer isso pelo 3G. Nós temos uma universidade pública que fez um pacote de uma bolsa internet. Bom, essa bolsa chega a ser engraçado, né? Você promover bolsas de apoio à internet para pessoas que a gente nem sabe se tem acesso à internet. Então, assim, bom, e a bolsa ainda era de R$50. Eu não sei como a pessoa consegue fazer aula durante o semestre inteiro, durante o mês inteiro com R$50, né? Sendo que vai ter que fazer pesquisa na internet, vai ter que assistir vídeo, e a gente sabe que a internet acaba rápido quando você está vendo vídeo ou coisa do tipo. Então, assim, são várias coisas que têm que ser pensadas dentro da instituição. Então, é por isso que a gente já vem apontando esses fatos aqui para a gente trazer para vocês. Bom, eu acho que eu me prolonguei bastante, e eu queria que vocês também falassem, fizessem considerações, os CAs também que são contrários, né, que a gente sabe que nem todos são favoráveis ao mesmo posicionamento, ao mesmo ponto de vista. Então, a gente pede que vocês também façam fala e tudo. Para essa informação da Tamara, são 56% do número de brasileiros que usa apenas o celular como meio de acesso à internet, né? Então é uma porcentagem considerável. E minha fala é sobre o contexto dos cursos da saúde, porque minha preocupação também na questão da área das aulas práticas, porque como é que a gente vai aprender a fazer um acesso central, um procedimento cirúrgico, ou qualquer que seja, sem uma aula prática presencial, sabe? Então, existem cursos que têm uma carga teórica prática muito importante e com um pré-requisito para o próximo semestre. Então, como é que a gente vai fazer essa análise? Como é que a gente vai ser aprovado de semestre, sendo que a gente não cumpriu o mínimo de carga horária prática, uma carga horária que é essencial, principalmente se lida com vidas, sem ter treinado isso, sabe? Então, é muito importante. E última colocação é que se esse EAD for aprovado, mesmo com todos os empecilhos que a gente encontrou, que ele seja restrito à duração da pandemia, né? Que isso não se prolongue. Pois eu acho que é um contrato que é firmado no momento que fizemos a matrícula sobre que o nosso curso é presencial. A gente passou, foi aprovado para um curso presencial. Eu acho que ninguém aqui se matou de estudar, a gente se matou para passar na federal para estudar EAD, né? Mas, enfim, era só essa consideração. Rápidas, porque nós falamos muito do acesso à internet, o acesso a celular. Nós temos que levar em consideração também a realidade social dos discentes. Imagina como que uma pessoa, seja no ensino híbrido ou não, porque uma pessoa que tem 7, 8 pessoas morando em 2 cômodos, que condições que essa pessoa vai ter, mesmo que, supondo, tenha acesso a um aparelho, tenha acesso à internet, como que essa pessoa vai ter as mesmas condições de aprendizado que uma outra? As condições. Acho que isso é importante da gente. Vai de encontro com o que a Tamara falou sobre a colega que mora muito longe, precisa andar quilômetros para ter acesso a sinal de celular. Exatamente, a Bruna está falando as mães que estudam e ainda precisam deixar seus filhos. Eu sou mãe de 3 crianças, é possível estudar dentro de casa.
tem uma filha que está na rede estadual, está fazendo EAD, é impossível que aprenda alguma coisa, sabe, que seja de fato eficiente o aprendizado. Outra coisa, outra consideração importante da gente pontuar é como que em EAD ou em ensino híbrido, como manter o pilar de ensino, pesquisa e extensão. Essas são as bases do ensino público, do ensino superior no Brasil. A universidade deve contemplar esses 3 pilares, como que em EAD, né, estamos diante de uma pandemia, sabemos disso, como bem pontuado pela colega, é importante que seja garantido, não, seja só agora durante a pandemia. Mas nós sabemos que já tem um bom tempo que é discutido no país a implementação do ensino EAD. Já temos essa disputa anterior. Então, assim, deixar que aconteça agora vai nos dar trabalho para garantir que depois desfaça, né, a proposta do ensino EAD, ou que não se fortaleça, pelo menos. E como? Me pergunto como que é possível manter o pilar ensino, pesquisa e extensão com o ensino. É isso, encerro. Só para colocar que essa fala da Sloane é muito importante, é que a gente pensar que essa questão de colocar o EAD só como uma opção para a pandemia é muito errôneo, né? Porque, como ela mesma já falou, isso é um sistema, uma política que já vem se instaurando no país há muito tempo. Então, a gente tem aí grandes indústrias das privatizações e tudo mais, né? Esse governo, eu nem precisa falar, é a favor dessa privatização, que é a favor do ensino passivo, né? Como eu comentei e tudo mais, o que o EAD traz. Então, assim, como a Sloane está colocando, a pandemia é muito, muito oportuna para que isso se instaure dentro da universidade pública. Porque a universidade pública, ela praticamente não tem, exceto algumas estaduais ou nesse nível, né? Mas a federal em si, ela praticamente não prevê ensino EAD em nenhum âmbito do ensino. Então, assim, isso é muito preocupante colocar esse tipo de ensino agora como proposta, como resposta à pandemia e deixar isso acabar se institucionalizando, virando uma política de ação concreta depois. Entendeu? Isso é muito preocupante. Essa é a minha fala. Pessoal, nós temos diversas representações aqui e poucas estão falando. Vocês não querem se posicionar? Gente, nós estamos todos entre alunos e eu acho que é isso. Todo mundo fala, coloca suas considerações, inclusive as considerações que foram tidas de acordo com a maioria do curso. É aqui que a gente coloca o posicionamento de todos. Eu acho que é importante vocês falarem também. Só terminar rapidinho aqui, que aí já aproveito o comentário da Bruna em relação às aulas práticas. Quem tem um curso, né, assim, os da saúde principalmente, né, mas todos os outros, né, que tem uma carga horária prática muito grande, que é o caso, por exemplo, da biomedicina, que é um curso que é praticamente 60% prático e 40% teórico. Assim, você vê uma necessidade. Eu estou no momento do meu curso que, assim, se eu não tenho aula prática, a disciplina não corre, entendeu? Então, assim, é necessário, aí não é uma necessidade minha, é uma necessidade da disciplina, da associação, porque se eu tenho uma aula teórica e eu não tenho uma prática, eu não consigo passar para o próximo conteúdo. Porque não é uma questão nem só de dizer que é uma necessidade de associação, não é um complemento, é uma exigência
de uma matéria clínica, uma parasitologia clínica, uma imunologia clínica, uma bioquímica clínica, fazer uma aula teórica, fazer uma aula prática. Entendeu? Senão a matéria não corre, a matéria não consegue andar. Aí eu vi um comentário assim, vi um comentário, não que alguém tenha feito, mas fazer, né, as aulas teóricas e chegar a separar um dia, 2 semanas para ir lá fazer as aulas práticas. Coisa absurda, gente. Isso é absurdo, isso não existe. Então, assim, essa questão da aula prática pega muito mais ainda os alunos do que o ensino teórico. Gente, o Bruno, que é o presidente do CEA da Medicina, vai precisar sair. As outras meninas que ele falou que estão na lista, mandem seu nome aqui para adicionar vocês como representação do CAMED, para a gente seguir o debate, porque ele mesmo levantou, foi a proposta de fazer um questionário, deixar a Ana falar e o Bruno fala, e aí a gente seguir essa pauta. Era só isso. Bom, a minha opinião sobre essas questões, a aula EAD causa problemas para os alunos que não têm acesso. Estão mandando questionário, tem muita... Eu recebi uns 3 questionários, eu enchi sendo contra a aula EAD, porque você vai ver o resultado desses questionários, tem pouquíssimos alunos. Tinha um questionário que foi aberto para todos os cursos da universidade, não sei se vocês receberam. Não tinha nem 1/3 dos alunos da faculdade lá que responderam aquele questionário, gente. Então, como é que vai fazer um questionário online se a pessoa não tem uma forma de responder esse questionário, sabe? E em relação aos alunos que não têm internet irem à faculdade, a gente vê na saúde mesmo que as pessoas quem está trabalhando ali na saúde foi infectado. Aqui em Jataí teve um aumento de casos porque foram fazer teste rápido em quem atendeu os pacientes positivo para o coronavírus. E como é que vai fazer? Todos os lados tem que buscar, tem que ver o que fazer, né? É difícil nesses momentos, eu sei, né? Mas cada vez doações, se existem pessoas boas que façam doações de aparelhos para esses alunos, de montarem antenas nessas regiões remotas, é complicado nessas horas. Essa é a minha opinião sobre tudo isso. Tipo, é difícil, só que também tá difícil de resolver, né? Gente, primeiramente, boa tarde. Parabéns, DCE, pela iniciativa em ocupar esses espaços de representação estudantil e convocar essa reunião. É um assunto que a gente precisa discutir com todos e entender a situação da faculdade por inteiro. Assim, eu acho que mais importante que a gente, neste momento, discutir sobre cada modelo em específico e tal, apesar de que já se mostrou nítido a incapacidade desse ensino híbrido, e que talvez, se for ocorrer de fato, teria que ser esse ensino remoto, né? Que seria a adaptação do currículo presencial para esse ensino telepresencial. Eu acho que agora é o momento da gente discutir qual que é a situação da nossa faculdade mesmo, para a gente conseguir entender e aí sim depois a gente desenvolver, acho que um pouco melhor essas outras demandas, né? O que realmente funciona melhor, como que a gente traz esse acesso para grupos que não têm essa facilidade, igual indígenas e quilombolas, como foi muito bem pontuado aqui. E aí eu queria só fazer um breve relato de como que está acontecendo lá na medicina. A gente teve uma reunião com o NDEL, o docente estruturante do nosso curso, e esse foi o foco deles por agora. Por enquanto as práticas já estão excluídas, não há nenhuma prerrogativa, mas há um interesse em tentar adotar pelo menos essa parte teórica, né, do ensino. E aí o nosso foco realmente está sendo mais para a gente fazer esse levantamento, esse diagnóstico situacional, um prévio antes da Prograde, até porque se a gente for esperar realmente
pela coordenação, pela reitoria, é algo que vai ser um pouco mais demorado. Então, a nossa solução foi a gente fazer esse diagnóstico prévio. A princípio, a gente faria apenas no curso, né? Juntaria algumas ideias, aí, o molde que fizeram para o FG Goiânia e aplicaria. E aí eu gostaria de propor também para a gente fazer um questionário até amplo, né? Juntar com... Eu até conversei com a Bruna antes da reunião, a gente montar uma comissão bem estruturada, com representantes de vários CAs, e a gente juntar, fazer um formulário que seria mais ideal e adequado para a nossa realidade, e poder aplicar para toda a UFJ, para a gente ter pelo menos uma prévia do que esse diagnóstico oficial assim, da Prograde vai trazer para a gente, né? Eu acho que a gente já pode ir adiantando muitas questões com isso. E lembrando sempre da inclusão e da acessibilidade, né? A proposta é tentar incluir ao máximo todo mundo. Quem não tem acesso à internet, a gente ligar, dá algum jeito de alcançar essas pessoas. E, assim, foi levantada uma ideia lá também da gente de tentar ir se adaptando a essa situação a partir de um projeto de ensino. Da mesma forma que existem os projetos de extensão e pesquisa, a gente poderia fazer um projeto de ensino voluntário para meio que tentar ver como funcionaria na prática esse ensino remoto. Então, ainda mais no nosso curso, que as áreas são, tipo assim, que uma matéria é muito dependente da outra, é tudo feito em módulo, então, assim, tudo tem que ser muito bem correlato, perdão por não saber como bem na prática a experiência dos outros cursos, mas lá para a gente essa integração das áreas é muito essencial. E aí, assim, foi uma ideia da gente trazer como esse projeto de ensino algo voluntário, completamente voluntário, para a gente ir testando e dando capacitações para os professores ao longo disso, já para a gente tentar entender como é que funcionaria na prática esse modelo, se seria viável, se não seria, para a gente conseguir ter uma ideia melhor. Assim, só para encerrar minha fala, não tomar mais tempo e deixar a discussão correr, só para informar que sexta agora a gente vai ter uma reunião, um conselho social extraordinário, só para debater sobre isso. Então a gente chamou todos os discentes do curso para ver explicar o que é o ensino remoto, fazer mais ou menos um apanhado igual fizeram aqui, explicar essa situação igual estou explicando para vocês e ver quais são os anseios dos discentes do curso e aí poder levar isso para a coordenação depois também, para a gente conseguir montar melhor meio que esse pré-diagnóstico, assim. E é importante a gente não esquecer também dos docentes, né? Acho que já até foi citado aqui, da importância dessa acessibilidade para os docentes. Então, esse diagnóstico também não seria restrito aos discentes. Se vocês concordarem e a gente montar essa comissão e virar algo para a instituição, para a universidade, a gente teria que fazer tanto para os discentes quanto para os discentes, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu acho que no geral é isso. Aí, peço perdão que eu vou precisar sair agora, mas vão ter outros representantes do CA. E aí eu gostaria de deixar, então, essa proposta, né? A gente fazer esse diagnóstico prévio já para poder ir nos preparando para o que vem à frente. E aí, se for o caso realmente de ser viável o ensino remoto, a gente aderir, e se não for, a gente pelo menos já tem mais meios e profissionais mais capacitados para poder lidar com isso pós-pandemia também. Muito obrigado. Aí teremos a fala da Letícia, da Verusca, aí a Tamara já responde a pergunta da Júlia, faz a consideração dela, e aí qualquer coisa, se for interessante, a gente faz a votação acerca da proposta do Bruno, ou, enfim, dependendo de como houver o andamento, se for do interesse dos membros aqui. Eu acho que a gente pode passar para a Verusca, então, já que o celular dela está acabando a bateria, que ela falou. Pois é, aí a Verusca faz a fala, e depois a Letícia pode ir falando, e aí a gente responde a pergunta da Júlia também. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Então, sobre a VET, eu sou da VET, né? A gente não tem uma decisão que eu posso falar unânime.
o CA aplicou um questionário que a gente conseguiu alcançar. Vou só ver os dados aqui, que não sou muito boa de memória. Que a gente conseguiu alcançar 90% via questionário do Google mesmo. E depois a gente conseguiu mais 3,22% pelo WhatsApp e Instagram. Então, falta só 21 alunos para a gente entrar em contato para obter o 100%, que dá 6,77% dos alunos da medicina veterinária que estão ativos no momento, sem seus trancados e etc. Com isso, a gente conseguiu os dados sobre a opinião sobre o ensino à distância, e 55% dos alunos se disseram a favor. 39% dos alunos se disseram contra. 3,46% se disseram... Eles falaram depende, tipo assim, como vai ser feito e etc. E 2,4% não souberam responder. Não tem uma opinião formada ou não tem embasamento sobre. E a gente meio que foi classificando. A gente fez a respeito da internet, dos alunos que possuem, não possuem e outros, que é tipo, às vezes possuem, às vezes não, se vai final de semana, e eles colocaram os comentários. 94,46% dos alunos possuem acesso à internet, 3,46% não possuem e 2% são outros, teve uns que falaram, se eu estou na fazenda, eu não tenho, mas se eu estou na cidade, eu tenho. Esses poréns. A gente também fez a pesquisa sobre computador. 86,5% dos alunos têm computador disponível. 13,14% não tem computador disponível. E 0,34% outros, que é quem foi para casa e não levou o notebook, por exemplo, tipo, o computador ficou em Jataí, esses detalhes. A gente também perguntou quem tinha acesso a um celular com internet e 96,53% dos alunos disseram que sim, 2% disseram que não e 1,38% outros, que é se está na fazenda. A maioria desses outros se está na fazenda não tem sinal ou o sinal é ruim, mais ou menos isso. Aí eu só queria expor esses dados porque é o que a gente tem a respeito da VET. É bem complicado falar sobre ensino remoto, principalmente se ele for dado online. Se ele não for dado online, eu acho que o alcance é maior e até a qualidade pode ser maior. Mas eu acho que isso é algo assim muito amplo, né? Uma discussão muito ampla, que vai depender de vários fatores e inclusive do que a universidade vai oferecer para esses alunos e como isso vai ser oferecido. E eu acho que a questão dos docentes também é uma opinião que tem que ser levada em conta, porque eles que têm experiência maior, né, de dar aula, eles que vão saber se eles vão conseguir dar aula ou não e o que isso vai refletir no futuro. Então, assim, a questão do ensino remoto eu acho que vai ser uma questão amplamente discutida. Que não vai ser 15 dias, não vai ser um mês, eu acho que vai ser mais. Até conseguir entrar em algum consenso. É isso. A VET é eu acho que é o mais amplo, assim. Eles têm todas as opiniões em um curso só. Encerro minha fala. Bom, é para ser eu agora, mas eu queria ver se a Letícia consegue falar agora, se ela já consegue conectar. Beleza. Então, eu tenho uma questão que tem sido colocada também, que é a das aulas dos estágios dos cursos de licenciatura, que são feitos nas escolas
estaduais e pelo menos metade desses estágios tem possibilitado, pelo menos no caso da letras, que a gente tem 2 semestres de estágio de observação e 2 semestres de estágio de docência. Do estágio de docência tem talvez a possibilidade de a gente ajudar professores que estão dando aulas à distância a elaborar material, mas estágio de observação, que é um momento que você tem para observar o contexto da sala de aula, o espaço escolar, a relação professor-aluno, isso fica completamente impossibilitado de fazer agora. Então é mais um ponto a ser considerado aí. E é isso. Massa. Bom, a minha fala vai ser para também responder o que a Ana falou anteriormente sobre o questionário. Foi realizado um questionário, e aqui fica até o nosso posicionamento, o porquê do DCE, né, não ter divulgado o questionário, mas foi realizado um questionário por um grupo de discentes. Nós não sabemos de qual curso e nem de qual área, mas foi desenvolvido esse questionário, foi divulgado para alguns discentes, e ele conseguiu uma quantidade de cerca de 1.000 alunos respondendo o questionário. E foi solicitado que nós fizéssemos a divulgação do mesmo. Bom, eu vou dizer para vocês a opinião de uma discente que também faz pesquisa científica, e nós, enquanto discentes de uma universidade, nós temos que saber sobre a cientificidade, né, das pesquisas. Eu acredito que todos os cursos, todos não, né, mas uma grande maioria, tenha a disciplina de metodologia do trabalho científico. E essa disciplina de metodologia do trabalho científico, ela não se dá apenas para você escrever um trabalho científico, mas para a gente conseguir aprender a como fazer uma pesquisa científica. E uma coisa que a gente aprende nessa disciplina é que para você fazer uma pesquisa científica, com caráter científico, é necessário ter uma fundamentação teórica a respeito do tema. Então, eu acredito que, pelo menos eu, não tenho uma fundamentação teórica a respeito da questão socioeconômica dos discentes dessa instituição, assim como muitos dos membros do DCE. E acredito que alguns membros que compõem o Conselho Deliberativo. Então, assim, se nós não temos fundamentação teórica a respeito desse tema, então quem somos nós para desenvolver um questionário que nós não sabemos se ele vai conseguir atingir o real objetivo, que é delinear a situação de vulnerabilidade social e a questão de saúde, porque também é importante ter questão de saúde incluída no questionário. Também é importante saber se esse aluno vai conseguir acessar a internet por meio de qual plataforma, como que será feito e tudo. As questões, elas têm que ser pensadas de uma maneira que ela consiga realmente atingir o objetivo proposto. Então, cada questão é feita de uma maneira bem minuciosa para conseguir atingir o objetivo proposto, que é o resultado daquela questão ser favorável ao que você quer buscar, uma resposta. Então, assim, eu acredito que para a gente conseguir uma pesquisa que consiga delinear todos esses aspectos, a gente vai estar lidando com conhecimento, e o conhecimento ele não se dá só da parte científica, né, claro, mas esse conhecimento se dá também da parte de vivência. Então, isso significa que essas pessoas vulneráveis, elas teriam que participar desse questionário, porque o conhecimento se dá a partir das vivências, então nós teríamos que saber a vivência dessas pessoas. Então é imprescindível que quando nós pensamos em fazer um questionário, que essas pessoas também sejam atingidas com as nossas questões. Então, como que a gente faz um questionário que não vai conseguir atingir as pessoas que, na verdade, não têm acesso à internet? Isso significa que é uma pesquisa tendenciosa. Então, assim, cautela, eu acho que é a coisa principal que a gente tem que pensar agora. O GDT
está sendo feito agora, né, o grupo de desenvolvimento de trabalho. Eu acredito que nós, enquanto representações estudantis, que representamos nossas bases, nós devemos estar presentes nesses GDTs, porque ele não vai ser apenas um meio da gente conseguir pensar nessas questões, como também incluir, né, professores e outros servidores, né, técnicos e terceirizados da instituição nessa discussão, porque não é uma discussão que vai se dar apenas por nós, discentes. Então, acredito que nesse momento é o momento que nós temos que, se nós vamos realmente fazer uma pesquisa, então que sejamos, então, alunos que vão buscar conhecimento, vamos pesquisar, então, sobre questão de socioeconômica dos discentes, vamos pesquisar sobre acessibilidade, vamos pesquisar sobre políticas de inclusão digital, vamos pesquisar para a gente conseguir fazer uma pesquisa que seja de amplo acesso e que consiga realmente atingir o objetivo proposto. Porque, fora isso, eu não acredito que a gente consiga uma pesquisa boa. Inclusive, o questionário que foi enviado a nós, né, que nós conseguimos acesso, ele não tinha como o aluno se identificar. Então, assim, se vai ser realmente desenvolvido um questionário, esse questionário primeiramente deveria ser realizado via SIGA, assim como as pesquisas institucionais, para a gente saber quais são esses discentes que estão resolvendo, que estão respondendo. Inclusive que uma questão seja que esses alunos consigam fazer esse acesso, né? Então, assim, é algo que deve ser pensado também. Bom, é isso. Não estava falando do questionário que foi feito pela medicina veterinária, tá? Minha pontuação e minhas considerações foram com relação aos questionários que foram encaminhados a nós e também da possibilidade de nós fazermos um desenvolvimento de um questionário. Nós aqui do CD, né? Eu vou ler aqui a fala da Júlia e aí eu faço minha fala. A minha fala foi sobre os questionários. Nós, do CA da Psicologia, tivemos a discussão a respeito e entendemos que os questionários não devem ser feitos como uma simples coleta de opiniões, mas que esses dados contenham uma análise do perfil socioeconômico de quem responde para que não seja tem o computador, tem a internet, tem um ambiente seguro para estudar, logo sou a favor do ensino EAD. Uma vez que, dessa forma, coletamos informações apenas das pessoas que vão defender seus interesses particulares. É preciso refletir acerca dos dados que serão coletados. Há alternativas que pensamos seria pegar a relação de todos os alunos da psicologia e entrar em contato com aqueles que não conseguiram responder, até porque este questionário não chega em todos. Nem os números refletem a realidade. Mas será importante para diagnosticar a atual situação dos cursos. No entanto, para alguns de nossos colegas, o contato seria impossibilitado por estar em comunidades que não têm sequer energia elétrica. E a minha fala também vai nesse sentido, que posto aí tanto pela Tamara quanto pela Júlia, né? Que o primeiro como a Tamara bem colocou, né? A gente está numa universidade pública, né? Então logo o nosso foco, né, é o desenvolvimento da ciência, o ensino da ciência e da filosofia, né? Então temos que tomar isso como base. Logo a gente tem que, caso as nossas ações, nossos argumentos, né, nossas posições devem se dar a partir de um embasamento tanto científico quanto filosófico sobre os temas, né? Então, primeiro, achei a fala da Tamara, ela já me contemplou bastante. Primeiro, a gente tem que se fazer um estudo, né, sobre a realidade de como entender. Primeiro, tem que fazer um estudo de como entender a realidade de pessoas nesse tipo de situação, né? Então, fazer um estudo sobre ensino emergencial, um estudo sobre como analisar dados socioeconômicos, um estudo como captar dados socioeconômicos, um estudo de como contemplar parte da população que você quer estudar, um estudo da quantidade de amostras necessárias para quantos alunos nós temos, um estudo sobre todos esses aspectos, né? Também conversar e trocar com professores, né, que são da área de ciências humanas, que entendem também, né, sobre concepções de análises qualitativas, né, de desenvolvimento de
análises sobre humanidades e tal. Então, tipo, isso deve ser uma discussão ampla, que atenda a todos, e o questionário deveria ser um produto dessa discussão e dessa ampla, desse amplo debate, né? E não algo para se iniciar tal debate dessa forma, né? Porque já pode, de início, enviesar, né, esse debate, dado esses dados que já partiriam de um ponto de vista não científico e não filosófico, e sim do senso comum, que não é qual, né, a universidade tem aí, tem aí como objeto de estudo e não como ponto de partida, né, já há muito tempo. Então, essas são minhas considerações, né, que sim, o questionário é bastante interessante, como proposto pelo Bruno, mas acho que isso deve ser um produto de amplos debates e amplas discussões sobre essas questões, né. E aí achei interessante a criação dessa comissão e tal que ele propôs, e eu acho que também isso deve, né, em algum nível, ser feito em conjunto com as ações feitas pela reitoria, senão ficam trabalhos paralelos, né, e ao invés de somarmos forças, vamos aí estar dividindo nessas forças e dificultando as ações e a velocidade, né, dessas ações. Então acho que a criação, né, da comissão e tal, para começar uma discussão mais ampla e tudo, é bastante interessante, mas o questionário já de entrada, né, eu acho já um problema teórico por si só, né, na construção desse debate, desse conhecimento que vamos adquirir aí em coletividade. E essa é a minha fala. Eu só queria pontuar um negócio, porque o GDT, no caso, a reitoria e as coordenações, elas têm informações dos alunos que são matriculados pelo UFG Inclui, então isso abrange os que são indígenas e quilombolas, né? E os registros de matrícula dos cotistas, dos bolsistas e afins. Então, como base de dados inicial, a gente já teria como fazer uma noção preliminar, né? Claro que tudo, com certeza, dependendo da questão de estatística e análise de dados correta, porque ninguém pode ficar sem a resposta. A gente já tem uma noção de quais vão ser os alunos que a gente vai precisar telefonar ou usar um meio alternativo de comunicação, né? Porque se a gente já sabe, por exemplo, alguns alunos, já fica mais fácil para a gente fazer o nosso trabalho, ou em parceria com essas instituições, com esses dados. Aí, então, tipo, alguém tem alguma proposta ou, enfim, sugestão? Ou vocês preferem que a gente passe de pauta ou querem debater mais? Fica a cargo de vocês, porque, né, isso aqui. Então, vamos partir para os encaminhamentos. Então, quais são as propostas de encaminhamento para nós votarmos e seguir o baile? A primeira proposta é a criação da comissão, né? Creio eu. Bom, se cortar de novo, me avisem, por favor. Estou olhando agora. Só reiterando, né, que a Júlia trouxe que a gente está estudando as possibilidades de aplicar um levantamento, né, uma coleta de dados, tanto sobre a vontade dos estudantes quanto sobre as possibilidades, né, a realidade dos estudantes. Mas essa possibilidade, ela passou a ser levada em consideração quando alguém deu a ideia, quando alguém do CA perguntou sobre optativa e INL, a possibilidade disso ser dado por EAD, porque até então a gente tinha discutido sobre o ensino obrigatório, né, as matérias obrigatórias do currículo, e nenhum representante discente, nenhum integrante do CA, nenhum coordenador do CA, no caso, né, foi a favor de aderir ao EAD para o ensino obrigatório, para o currículo, né. A gente acha inviável, injusto e excludente, etc., por diversos pontos que já foram apontados antes. Eu só estou levantando isso novamente porque eu não tenho certeza se ficou claro para todos, mediante ao texto, mas é isso. Até então, a gente ainda não chegou a fazer um levantamento amplo, aberto a todos os discentes, mas o nosso posicionamento segue contra o ensino obrigatório através do EAD e aberto à possibilidade de averiguar a realidade dos estudantes e a possibilidade em si, né, de aderir ao EAD, mas para optativa e INL. Então, vocês querem fazer uma votação mais para fim de registro
do posicionamento dos membros aqui presentes com direito a voto sobre a questão do EAD e depois votar a questão da criação da comissão? Ou qual é? Seria tipo só para registrar a posição do CA, de cada CA e DCE sobre o EAD, para a gente já poder levar. Não, seria o EAD puro, não o híbrido, porque eu achei o híbrido bem bosta, né? Mas enfim. Mas é a minha opinião. Mas se você quiser, a gente faz uma votação a respeito do posicionamento do CEAS a favor ou contra o ensino híbrido, o posicionamento do CEAS a favor ou contra o ensino à distância para matérias obrigatórias e, enfim, uma coisa assim. Então, acho que agora o pessoal está me ouvindo. Eu queria propor de votação é que acho que poderia ser feito um encaminhamento pelo DCE, em vez de se posicionar contra ou a favor dessas formas de ensino, talvez poderia ser feito um encaminhamento com os pontos a serem levantados ou com as críticas a cada uma dessas formas de ensino. Então, no caso do EAD, ter feito um encaminhamento para o fórum com os pontos que foram levantados aqui, questão de que precisaria ser olhada a acessibilidade dos alunos à internet, a acessibilidade dos alunos a computador, o ambiente familiar e em relação ao ensino híbrido também. Então, ser colocado todas essas pontuações que já foram colocadas aqui. Eu acredito que seria mais fácil do que colocar uma votação nesse momento agora em relação a quem é contra ou a favor, até por como foi levantado aí pelas questões dos próprios representantes, né, da necessidade de conhecer a posição do curso. Então, seria fazer um encaminhamento do DCE, colocando quais seriam os pontos a serem olhados em cada uma dessas formas de ensino propostas. Eu concordo com a fala do Murilo e também acho importante esperar talvez o fórum, porque as decisões que podem ser tomadas lá podem ter influência nessas nossas decisões, entendeu? Em relação à formação das comissões. Então, talvez seja interessante esperar o fórum acontecer, já que está perto, né? A Gabriela mandou uma mensagem nas perguntas. Ela disse que não é representante. Você pode falar se você quiser, mas se preferir, eu posso ler seu texto para todos os presentes. Então, eu vou ler. Ela mandou. Boa tarde. Mesmo não sendo representante do meu curso, gostaria de complementar algumas falas com a minha opinião sobre a desigualdade de acesso, porque focamos muito no acesso às aulas, mas também tem a questão de materiais extras de estudo. Assim como em outros cursos, a Química necessita muito de estudo em livros, que muitas vezes só encontramos na biblioteca da universidade, por não estarem disponíveis gratuitamente e traduzidos na internet em formato de PDF. E também temos muitas aulas práticas em nossa grade. Também fico preocupada com a possível ausência de professores para acessar dúvidas durante atividades avaliativas. Então, foi essa a colocação da Gabriela do curso de Química. Ai, gente. Então, vocês... Pois eu acho que com todos esses posicionamentos aqui hoje postos, eu acho que a gente poderia, inclusive, agora pensar na participação geral de todas as representações no GT. Beleza. Eu acho que, como colocado aí já, né, acho melhor a gente discutir nessas questões aí tanto da comissão quanto do posicionamento do CEAS e dos cursos depois do fórum, né, que eu acho que vai ter uma abrangência maior, né, dos alunos e a gente vai conseguir também ter uma maior sincronia, né, com as ações da reitoria e não ficar, como eu falei, né, trabalhos divididos, né, ao invés da gente somar os esforços aí para tentar sanar, né, as nossas dificuldades e os nossos problemas. Né? E mais um apontamento que eu queria fazer é sobre algumas questões dos questionários que a gente viu, tinha lá falando se você era a favor ou contra o EAD, né? Que essa questão não é de ser a favor ou contra a um ponto a ser tão levado assim em consideração tão alto, sabe? Porque
A universidade, né, tem um princípio que é como a gente está seguindo, né? A Goiânia, então lá também, né, está escrito tem um princípio de isonomia, né, que é dar o mesmo acesso a todos os matriculados, a todos os pertencentes à universidade. Então, mesmo se tiver um pequeno grupo de alunos, né, que sejam contra a implementação do EAD, e a grande maioria ser a favor, isso, né, contraria os próprios princípios da universidade. E também a gente, né, toma cuidado com isso, porque isso tem partes, né, da sociologia, né, da ciência política, que chamam isso de democratismo, e outras partes que chamam isso de ditadura da maioria, né? Que não é a fala da maioria que deve ser levada em conta, mas num Estado democrático, né, numa concepção democrática, é aquela concepção que tem que a minoria tem voz e é levada em consideração, né? E não só que é levada em consideração a voz da maioria e o que a maioria prega, mas sim todos os seus pertencentes em todas as suas idiosincrasias e subjetividades diferentes. Então é importante a gente levar isso bastante em consideração, né? Como já foi retratado anteriormente, e ter essa noção, né? Não é uma questão de maioria, e sim de isonomia, democracia e igualdade entre aqueles que estão cursando a universidade. E é isso. Gente, só para deixar registrado, se a gente puder fazer os encaminhamentos agora, eu sei que tem muita coisa que poderia ainda ser discutido, mas como já estendemos bastante, não sei se só eu, mas provavelmente mais algumas pessoas vão precisar sair. E aí eu tenho só mais uns 5 minutinhos. Então, gente, eu vou pedir para todo mundo seguir. Vou pedir para todo mundo colocar a sua votação, seu voto no canal de texto. É apenas um voto por CA ou representação discente. No caso, a biologia são 2 votos, porque os 2 RDs é um para o bacharelado e um para a licenciatura, né? Tem 2 RDs por causa dessas 2 naturezas do curso. E aí o restante é um voto por representação discente. Aí a gente vai fazer o voto no canal de texto, representação discente, tá? Aí a gente escreve levar ao GT, quem for a favor de aguardar o fórum, ou começar a pesquisa anteriormente. Pode ser assim? Vamos fazer assim. Vota número 1, para quem quer levar essa pauta ao fórum. Vota número 2, quem quer fazer a comissão antes do fórum, ok? Essa comissão é a comissão para quê? É a comissão. Não ficou muito claro para mim. Ah, certo. É a comissão dos discentes propostas pelo CA da Medicina. Foi essa comissão que vai discutir, né, os temas referentes a isso, compostas por discentes e possivelmente também docentes, né, que têm maior noção do tema, para haver uma discussão dentro da nossa comunidade, assim, né, em conjunto com o GT feito pela reitoria. Sobre as opções, o que acontece? No dia 4 de junho ocorrerá um fórum acadêmico onde vai escolher representantes discentes para compor um grupo de trabalho que vai fazer análise do diagnóstico da UFJ e vai estudar outras opções de ensino remoto propostas por outras instituições de ensino. Foi proposto aqui, na reunião do CD, que nós criássemos uma comissão nossa, independente do fórum acadêmico do dia 4, para já tentar agilizar um questionário nosso e fazer essa votação. Aí as opções, então, são aguardar o fórum e a deliberação para a gente poder atuar alinhado com a reitoria, ou atuar de forma independente através de uma comissão nossa. São essas opções. Ficou claro agora, Jardel? Amaro, então, os representantes que vão participar da reunião do fórum vão enviar um e-mail para a PRAE inscrevendo, né? Então, a gente pede pelo menos um representante de cada centro acadêmico e os RDs. Aí, a escolha do representante discente, creio eu, que vai ser feita lá no fórum, porque a proposta do fórum é justamente fazer essa escolha de quais serão os mais, enfim,
capacitados ou disponíveis para fazer para participação nos dois GTs, né? Para deixar claro, porque não é só um. Um é o do diagnóstico da UFJ e o outro é o do estudo das situações das outras universidades para a gente ter opções, no caso. Sim, no fórum do dia 4 nós teremos direito à voz e à voto, os presentes. E a transmissão vai ser, e a transmissão no YouTube aí seria só a voz. Sobre comunicação do DCE, eu vou só fazer um pequeno parênteses. A gente criou uma comissão recentemente no DCE para tratar da nossa comunicação, pois ela era um ponto que estava sendo falho. E aí nossa meta é movimentar principalmente mais as redes sociais e gerar mais informes dentro dos grupos de WhatsApp e fazer essa transmissão distribuído via CD. E aí a gente só queria deixar isso registrado porque assim, é uma coisa recente, não tinha sido proposta antes. E aí para trazer para vocês, mas aí se vocês quiserem levar para a próxima reunião, a gente traz sim. Inclusive, gente, estamos todos disponíveis via e-mail, via Instagram, via WhatsApp pessoal. E a gente, os cursos que a gente não tem representação aqui hoje, podem entrar em contato para serem adicionados para a próxima reunião do CD. A fisioterapia não entrou em contato com nenhum representante. A gente até mandou chamada para fisioterapia, educação física, matemática e enfermagem, se não me engano, foram os cursos que não responderam. Então, se algum de vocês tiver o contato de um RD desses cursos ou formação de algum CA, vocês nos informem. A história também estava em processo eleitoral. E creio que é isso, né? Então, a comunicação do DCE vai ficar para a próxima reunião. E só avisando, em breve teremos uma Assembleia Geral, né? Porque está previsto em estatuto a cada 6 meses a realização de uma Assembleia Geral. E a Assembleia Geral difere daqui pelo fato de que os estudantes todos têm direito a voto, né? Então, já para deixar registrado, a gente ainda não lançou a convocação, porque, enfim, precisa de um tempo de antecedência e porque a gente ainda não selecionou pautas para tal. Mas aí a gente vai manter vocês atualizados. Tomara que essa nossa comissão consiga trabalhar de uma forma mais organizada e melhorar essa comunicação com a gente, que por enquanto está falha. Vamos enviar sim a ata da reunião. Se vocês quiserem deixar todos os e-mails para a gente enviar a ata, a gente envia. A gente tem no grupo do CD, a gente vai enviar lá também. Aí, enfim, é isso. Aí tem a proposta que foi colocada dos pontos, né, que vai ser enviado para o que vai ser tirados daqui para ser levados para o fórum. O Murilo deu uma proposta que é fazer como a gente fez, né, na outra reunião do DCE, da gestão do DCE, fazer um documento, né, colocando esses pontos e ele passar por aprovação pelo grupo do CD do WhatsApp. Gente, a gente vai ver se divulgar a ata em até 2 dias úteis. A ata dessa reunião a gente vai mandar no Instagram, aí a gente manda nos e-mails também de vocês, ok? A gente vai começar a deixar essas coisas mais públicas, deixar tudo nos destaques do nosso Insta. Fica mais fácil para todo mundo acessar tudo porque é difícil criar um grupo de WhatsApp com todo mundo da faculdade, né? São 3.715 alunos, é gente demais e não dá para manter uma coisa desse tamanho. Mas, enfim, é isso. A gente vai enviar para os e-mails de todo mundo, tá? Os e-mails de todos os CAs. A gente tem no grupo do CD os e-mails lá, mas se vocês não receberem, é só mandar uma mensagem que a gente reenvia o e-mail de vocês. A gente fez uma lista, espero que dessa vez ela esteja atualizada, ok? Então, ficou do DCE enviar, né? A proposta para o CD e o CD fazer a aprovação, né? Sim, a gente vai fazer um documento com as propostas para o fórum, mandar no grupo do CD. A gente vai fazer uma postagem atualizando sobre a informação do fórum no Instagram.
Em até 2 dias úteis, a gente vai enviar a ata dessa reunião nos e-mails e postar nas redes sociais, enviar nos e-mails para vocês assinarem. Alguma outra... O chat também vai ser arquivado. E essa reunião foi gravada, então a gente vai publicar ela também. Boa noite a todos, gente. Muito, muito obrigada pela participação. Ok? Gente, foi um prazer, muito obrigada por nos ouvir. Inclusive, se vocês conhecerem mais pessoas que são representantes discentes, CAs e IDAs que não estão presentes no CD, puderem ajudar a gente também a incluir mais pessoas no debate, a gente agradece. Um beijo a todos. Boa noite. Natália Murici, ela tá nos ouvindo? Isso não sei se é um e-mail aqui, a gente recebeu essa mensagem. Não possuímos representante ainda da Físio. Então, Natália, se você quiser entrar em contato, se você estiver nos ouvindo nesse momento, manda um e-mail pra gente ou no Instagram, a gente vai adicionar vocês no grupo do CD e a gente vai explicar sobre o fórum direitinho. Mas é só enviar um e-mail para a PRAE. Cada curso vai enviar um e-mail para a PRAE indicando o seu representante que vai ter direito a voz e voto. Estou falando aqui só para ficar registrado mesmo. Foi uma pergunta que apareceu aqui no finalzinho.